Oi, meus amores, começando mais um vídeo no canal. Já vou começar aqui fazendo recheio. Tô mostrando pra vocês o leite condensado que eu costumo usar. Como eu falei no vídeo de ontem, que eu ia gravar pra vocês, eu fazendo bolo de pote e trufa. Porém, como vocês sabem, eu tomei a vacina ontem da Covid e não tô bem não. Por isso que esse vídeo tá sendo narrado. Mas vamos aí, vamos começar com o recheio de ninho. E eu vou usar apenas meia caixa de leite condensado, porque eu só vou fazer 6 bolos de pote. Então, vou fazer pouquinho recheio. E eu faço todos os meus recheios nessa panela, porque é a única panela que eu tenho de fundo grosso. Aí eu faço primeiro os recheios brancos e por último eu faço de brigadeiro. Ou outro recheio qualquer que seja mais escuro. Bom, como vocês viram aí, eu botei meia caixa de leite condensado, 50 ml de leite, uma colher rasa de farinha de trigo. Vou misturar bem até dissolver o trigo todinho antes de levar ao fogo. E é muito importante adicionar o leite quando adiciona a farinha de trigo, porque é o leite que faz a farinha de trigo cozinhar no recheio. Porque se você pôr só o leite condensado e a farinha de trigo, ele não vai ter gosto de recheio, ele vai ter gosto de trigo ou de mingau. Como vocês viram aí, adicionei uma colher de leite em pó e também, que o gosto é bem parecido com o leite ninho, né? E quando eu não uso também, eu uso Glória. Ou o ninho mesmo. Só que aqui na minha cidade o ninho tá muito caro. E como vocês sabem, né, a gente tem que sempre que optar pelo mais barato. Eu uso meia colher de margarina. Essa daí é Doriana. Eu gosto bastante dela porque ela dissolve muito rápido. E já vou pedir desculpa pela qualidade do vídeo. Agora, basicamente, é só mexer por muito tempo. De 10 a 12 minutos em fogo baixo. Por isso que demora tanto pra ficar pronto. Porque eu mexo no fogo bem baixinho pra não queimar. Porque quando a gente adiciona farinha de trigo no recheio, a chance dele queimar é 1000 vezes mais do que quando a gente usa só mesmo o leite condensado e a manteiga. Gente, eu já botei esse pote preto do lado, porque assim que o recheio ficar pronto, eu logo boto ali, transfiro pro pote, para eu conseguir fazer o próximo recheio. Porque como eu falei, né, eu uso apenas essa panela para fazer todos os recheios. Vocês estão vendo que já tá levantando fervor, ó, tá fazendo essas bolinhas. Esse é o ponto certo para desligar e botar no pote. Bom, agora vamos pro nosso segundo recheio. Aí, basicamente, eu já tinha colocado o leite condensado, farinha de trigo e 50 ml de leite. Agora eu tô adicionando coco ralado, porque esse vai ser um recheio de beijinho. Agora eu misturo tudo para ficar bem dissolvido antes de ligar o fogo. Mas basicamente isso, tem que ficar mexendo, né? Assim como eu fiz com o de ninho também. E ter paciência, porque mexer recheio é uma terapia, né? É para quem gosta realmente. Tive que adiantar para andar mais rápido. Enfim, o recheio já tá no ponto. Eu vou botar no pote. Agora vamos começar o último recheio, que é o de brigadeiro. O recheio de brigadeiro eu faço exatamente assim. Primeiro eu boto o Nescau, que no caso eu uso o achocolatado, farinha de trigo e o leite, para dissolver mais rápido. E por último eu boto o leite condensado e a manteiga.
Assim fica bem mais fácil de fazer e dissolve muito mais rápido. Basicamente o processo é o mesmo dos outros recheios. É só mexer agora até levantar fervura. Quando ele levantar fervura, ele já está no ponto certo de desligar, que é o ponto de recheio. E eu vou mostrar para vocês montando um bolo de cada sabor, para o vídeo não ficar muito grande. Mas se vocês quiserem saber depois como eu fiz a massa, e a massa branca e a massa de chocolate, eu venho aqui explicar. É só vocês deixarem aqui no comentário. Bom, a gente vai começar a montar o primeiro bolo, que vai ser o de ninho. Eu uso esse pote, uso essa calda, que no caso é água com açúcar. Aqui tá o meu bolo que eu mesma fiz, o recheio de ninho, um garfo e uma faca para auxiliar na montagem do bolo de pote. E basicamente eu boto uma colher de recheio no fundo, não precisa ser uma colher exagerada, é só para o cliente ver que tem recheio mesmo. Tá vendo? Espalho bem nas laterais do pote. Corto uma fatia de bolo. Olha, tá vendo? É só para o cliente ver que tem recheio. Não precisa ser nada exagerado. Corto uma fatia de bolo. Meu bolo tá muito macio, muito cheiroso também. Aí eu boto a primeira camada de bolo, esfarelando mesmo. Eu prefiro botar esfarelando, tem gente que já corta em rodela e põe. Eu prefiro pôr assim, acho que rende mais o bolo. Um bolo desse pequeno que eu faço pra fazer os bolos de pote, rende 8 bolos de pote, mas hoje eu só vou fazer 6. Aí eu molho com minha caldinha básica, né, de água com açúcar. E aperto com o garfo para ficar bem molhadinho e bem acentuado. Para a segunda camada de recheio também ficar mais bonita, né? Tá vendo? Faço assim, vocês podem perceber que o bolo fica bem molhadinho. Que ninguém merece comer bolo seco, né? Meus clientes adoram meus bolos, graças a Deus. Ó, agora eu vou botar a segunda camada de recheio. Tive que pegar um copo d'água para me ajudar a espalhar o recheio, para ficar mais fácil, né? Tá vendo? Você pode ir botando a quantidade que você achar melhor. Eu tô acostumada a fazer desse jeito, eu tô fazendo do jeito que eu já faço mesmo. E esses que eu tô montando, esses 3 sabores que eu tô montando, são os sabores que eu mais vendo, por isso que eu preferi mostrar esses pra vocês, porque são os que eu mais vendo mesmo, entendeu? Esses bolos de pote vendem praticamente sozinho, né? Vamos dizer assim, porque é muito pedido. O sabor de ninho, o sabor de beijinho e o de brigadeiro são os mais pedidos. Então é muito fácil de vender esses 3 sabores. Por isso eu fiz 6, 2 de cada sabor, para eu estar vendendo amanhã na rua. Olha, tá vendo? Fica bem recheado. E agora vamos para nossa segunda e última camada de bolo. Agora eu boto um pouco de granulado, né? Como vocês estão vendo aí, só para dar uma enfeitada mesmo. Dou uma batidinha para assentar o granulado no recheio. E tá pronto o nosso bolo de prestígio, né? Porque o chocolate com coco é prestígio. Limpo aí com essa toalha, que basicamente eu pego só pra isso mesmo, pra me secar a mão e limpar a borda do pote. E aí tá o nosso primeiro bolinho. Agora vamos ao segundo sabor. Bom, antes de tudo, já limpei a bancada aí novamente, né? Tirei os farelos de bolo que tinha caído. E agora vamos montar o bolo de brigadeiro, que basicamente é o mesmo processo do bolo de prestígio e de todos os outros bolos. Eu faço da mesma maneira. Eu boto um pouquinho de recheio no fundo, espalho bem nas laterais, só para o cliente ver mesmo que tem recheio. Nada exagerado, porque não precisa. O brigadeiro é muito doce. Aí eu vou novamente botar a primeira camada de massa esfarelada, que eu tenho certeza que rende bem mais. Eu já fiz da outra forma também, cortando em círculo, e não achei que rendeu tão bem como está rendendo agora, eu fazendo desse modo, tá?
Eu faço as coisas bem devagar, gente. Não reparem nisso, que é o meu jeito mesmo. Vou molhar aí com minha caldinha de água com açúcar e amassar com o garfo para ficar bem acentuado. Gente, precisei parar aí rapidinho para lavar a mão, como vocês estão vendo, que minha mão tinha melado e me dá agonia. Então é isso. Vamos lá, vamos botar a segunda camada de recheio brigadeiro. Espalhar bem. Os bolos que eu mais vendo é brigadeiro e brigadeiro com morango. Tá vendo? Eu espalho na lateral, depois eu boto um pouco mais de recheio no meio, pra ele não ficar sem recheio. E espalho o recheio no meio mesmo. Como vocês estão vendo aí. Aí aqui eu já tô botando a última camada de massa, né? Molho um pouquinho para acentuar o bolo com o garfo, para pôr a última camada de recheio e assim finalizar o bolo de brigadeiro. Mas ele ainda tá baixo, então eu vou botar um pouquinho mais de massa. Agora eu boto a última camada de recheio, espalho bem, para finalizar esse nosso bolinho de brigadeiro, que é uma delícia. Sucesso de vendas. Eu vou pôr um bis ali para enfeitar e alguns granulados, mas você pode enfeitar do jeito que você quiser ou apenas só com granulado. E assim a gente finaliza o nosso bolinho de brigadeiro e parte pro último bolo de ninho com morango, que também é um sucesso de vendas. E assim fica o nosso bolinho. Olha que fofo. Bom, aqui eu já lavei esses morangos e deixei um inteiro para enfeitar, para usar no bolo de ninho com morango. E basicamente é o mesmo processo dos outros. Recheio no fundo do pote. Eu boto bem pouco recheio na parte de baixo, porque a maioria das pessoas que trabalham com bolo de pote não põe recheio na parte de baixo, não, somente no meio e na parte de cima. Mas eu gosto de botar pra ficar um finalzinho do bolo também doce, né? Não ficar aquele finalzinho seco, sem recheio nenhum. E aí eu boto a primeira camada de massa. Eu confesso pra vocês que esse é o meu preferido, ninho com morango. Eu tô usando só a massa de chocolate hoje, porque foi a única que eu fiz. Mas geralmente também eu uso a massa branca também. O bolo de ninho com morango e de beijinho eu faço com massa branca. Mas hoje, como eu fiz a massa só de chocolate, eu tô usando massa de chocolate em todos os sabores. Mas você pode estar usando a massa da preferência de vocês. Tá vendo? Apertei e assim já tá lindo, né? Vamos para a segunda camada de recheio, né? Eu molho a colher no copo com água para conseguir espalhar o recheio. E olha como que fica lindo, maravilhoso. Aí eu já boto a segunda camada de massa,
que também é a última, né? Gente, ignorem o barulho. Eu tô narrando esse vídeo e as crianças estão aqui perto de mim. Molho com a última calda. Molho pela última vez com a calda de açúcar, né? Que é basicamente só água e açúcar mesmo. Eu aperto com um garfo para ficar bem certinha essa camada e finalizo com o recheio. Como vocês estão vendo aí. Não tem muito segredo não, é bem fácil de fazer, é bem simples. Confesso pra vocês que eu amo muito fazer doce, todos os tipos de doce. E bolo de pote foi o primeiro doce que eu aprendi a fazer. E o primeiro doce que eu comecei a vender também. Então, é um doce que eu me identifico bastante. E gosto muito de fazer também. Bom, assim fica o bolo. Aí agora a gente vai usar um morango inteiro para enfeitar. E um pouco de granulado também para enfeitar. Nada muito exagerado. E assim fica o nosso bolinho de ninho com morango. Comentem aqui embaixo qual é o preferido de vocês. Olha, prestígio, ninho com morango. Ou o tradicional de brigadeiro. Comentem aqui. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Beijos e até o próximo vídeo.